Começamos hoje o programa com um cara que eu sempre quis entrevistar, um amigo, um brother, um filmmaker, um cineasta, um artista, um cara que tem uma trajetória incrível, é o cara que traz cinema para todo mundo, que compartilha, que participa de projetos, Luiz Ferreira. Vamos! Irmão, prazer te ter Satisfação. aqui. Eu fiz assim, me sinto muito orgulhoso de tu poder vir aqui, poder falar um pouco sobre a tua trajetória, sobre o teu trabalho, sobre as tuas conquistas, as tuas dificuldades. E esse programa é para isso, para a gente compartilhar, para a gente dividir, para a gente conseguir desabafar, mas para que a gente consiga expressar o que lá no fundo só um fotógrafo, um filmmaker e um cineasta sabe que tem que expressar. Então eu te agradeço de coração por ter vindo, estar participando aqui na Bisturi. O que tu achou da Bisturi? Tá linda, tá maravilhosa, tá bonita. Tá de acordo com a grandeza dela, né? Tá muito bonito, tô muito feliz de ver esse projeto da Bisturi, né, tomar mais força. O teu projeto em si, né, dessa troca de ideia, tomar essa proporção que tá tomando aí, só gratidão, prazer, honra, total. Eu me sinto muito feliz, sou muito verdadeiro nesse bate-papo, assim, acabo depois esquecendo que tem câmera aqui pra realmente entender, e é um momento até pra gente trocar experiência, trocar ideia, sabe? A gente tá sempre num aspecto aqui no nosso cenário de muita polarização, um Brasil que a gente sabe que tem muitas dificuldades. Eu acho que a arte tem um papel fundamental pra gente conseguir trazer mais identidade, trazer mais respeito, trazer uma ascensão à sociedade que ela merece, sabe? Sim. Luiz, e assim como a gente vai falar dos teus filmes, a gente vai falar do filme que tu tá estreando agora, Sim. que tu construiu, mas eu quero saber primeiro do Luiz. Quem é o Luiz? De onde o Luiz veio? Por que o Luiz escolheu o audiovisual, né? E me conta um pouco da tua trajetória para chegar onde tu já chegou agora. Massa, cara. Pergunta interessante, assim. É uma pergunta que, às vezes, acaba sendo recorrente em alguns trabalhos, né? Ah, manda um vídeo aí falando, né? Como é que tu começou, por que o audiovisual, o que é um pouquinho do Luiz, né? Eu acho que ele se mistura muito, assim, Luiz Ferreira, a pessoa, o ser humano, e o ofício, né? E a gente tem esse padrão, esse praxe de falar, eu sou Luiz Ferreira, e aí já vai pro profissional. Eu sou um ser humano, filho da Dona Leia, filho do Cláudio, filho de uma mulher faxineira, filho de um cara, né, do trabalho braçal. Sou uma pessoa constituída por esses dois indivíduos e me torno, então, o Luiz Ferreira, produtor audiovisual, cineasta, fotógrafo de conceito artístico, a partir de uma necessidade e busca de pertencimento dentro de uma sociedade, saca? Não tem como eu falar de mim sem falar da pauta racial ou da pauta social em relação ao que eu atuo. E ao que eu falo no meu trabalho, na minha vida, acho que elas se fundem muito, né, João? E acho que Luiz Ferreira é um pouco disso, assim, né? Um pouco do ser humano, pensador, filósofo, e que, claro, trabalha com cinema, trabalha com audiovisual e usa essa ferramenta para trazer mais reflexão, mais pensamento, mais crítica a essa sociedade, a essas estruturas que estão pré-estabelecidas aí. Elas me atravessam, né? E eu faço com que a minha ferramenta, que é o audiovisual, que é o cinema, possa gerar uma nova perspectiva sobre. Eu acho que eu sou um pouco disso, assim, eu não consigo me desatrelar muito do meu ofício, porque é a minha vida isso. Não é só o meu trabalho que eu bato ponto, sei lá, das 8 da manhã às 6 da tarde, e depois dali eu faço outras coisas, ou sou outra pessoa, porque o meu trabalho, ele é o que me constitui, né? E o que me constitui também reverbera no meu trabalho. É um pouco disso, assim, eu acho. Não sei se eu consegui te responder, mas... Conseguiu, sim. Eu acho que o filmmaker, ele tem muito isso. Na verdade, o criador, né? Sim. O criador de produção audiovisual em geral, do produto audiovisual, né? Porque a gente sai do trabalho ou para de trabalhar um pouco e segue pensando em história, Sim, estudando, e quando enxerga pensando em melhorar o seu próprio trabalho. Eu até falei com a Ju, que foi o primeiro episódio aqui. Sim. A melhor foto do fotógrafo é a próxima. Pode então a ser. gente está sempre em desenvolvimento. Muito legal tu trazer toda uma situação racial para dentro do teu contexto de trabalho. Sim. E isso é um ponto que eu quero perguntar para ti, assim, de Sim. entender. O teu trabalho, ele tem muita característica do corpo, da memória, do território do povo preto. Eu gostaria que tu explorasse isso em fala, que tu conseguisse contextualizar um Sim. pouco disso pra gente. Cara, o meu trabalho, ele se tornou isso, né, João? No começo a gente, enfim,
me descobri na foto por amar fazer foto de celular, de ter uma busca desse olhar, né, curioso e criativo de uma foto. Seja de uma planta, seja de uma calçada, seja de um ônibus, seja do que for, né? O fotógrafo buscando cada vez mais imagem. E eu gostava disso muito naturalmente. Como que surge o Luiz Ferreira, produtor audiovisual, fotógrafo, videomaker, cineasta, né? Que trabalha a pauta racial. Quando eu me peguei entendendo que boa parte dos meus trabalhos estavam conectados com artistas da cena, artistas negros que trabalhavam a pauta na sua música relacionada à questão racial, né? E em determinado momento eu tive que fazer uma escolha, né? Porque me foi dada essa possibilidade, né? Ah, Luiz, eu quero que tu faça a capa de determinado trabalho. Dona Conceição, no álbum Saudação a Exu, Axé de Fala. Quero que tu faça a capa do meu álbum musical. E eu, tá, vamos fazer. Como é que é essa ideia? Me fala a ideia, vamos me brifa, né? E aí ele me trouxe, cara, então é a entidade Exu, toda lavada em sangue, e eu acredito que tu é muito bom fotógrafo pra retratar isso. Deus o livre. Não vou retratar isso. Deus o livre, essas coisas de batuque, de macumba. Eu não era ainda letrado o suficiente para entender o que eu estava fazendo na caminhada. Então, eu também não, eu considero, né, e tem um processo que é preto dentro de uma sociedade brasileira, e principalmente no sul do Brasil, é que a gente não nasce negro, a gente se descobre negro. Esse é um processo muito curioso, porque eu sempre tive a cor da pele que eu tenho, sempre ouvi rap, né, pertenço ao Alvorada, uma região metropolitana periférica, que em sua maioria tem muitas pessoas negras e pretas lá. Só que eu não me identificava, João, como sendo um indivíduo preto e não buscava me atrelar o meu modo de falar, o meu modo de vestir, ao referencial do que era a cultura preta, e sim ao que era a cultura branca, o que era a cultura eurocêntrica, né? Eu buscava me vestir como os brancos, falar como os brancos, e ter acesso a lugares, a situações, a trabalhos, vagas, salários, enfim, dentro do CLT ali, que me aproximasse mais perto possível de uma ideologia branca. Quando eu faço esse processo de me descobrir na fotografia enquanto arte, isso me emancipa. Tenho algo que eu amo fazer e eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí, naturalmente, o caminho vai se dando. Eu vou fazendo trabalhos e chego nesses artistas que são letrados racialmente. E quando fazem esse convite para mim, isso me gera um desconforto. Eu não vou fazer uma foto de Exu, Deus me livre, né? E aí, esse próprio artista que me questiona, ele falou, como assim Deus o livre, cara? Tu é um cara preto, periférico, faz um trabalho lindo já, né? Tu tá entendendo que o que tu faz já é uma coisa racializada? Eu, não, cara, eu faço fotografia, eu faço videografia. Não, tu é uma ferramenta política que usa a ferramenta do audiovisual pra contrastar essa questão racial, social. Deu não, cara, nada a ver. Ele, sim. Aí ele me deu aulas, né, sobre o que é a entidade Exu, sobre o que é a questão social. Ele me deu literalmente, senta aí que eu vou te explicar o que é isso, né? Porque tu tá demonizando uma entidade, uma religiosidade, uma crença, uma cultura, que talvez tu não tenha um conhecimento. Então Dona Conceição foi o primeiro tapa na cara, assim, né? Tipo, mano, acorda, tu é preto, periférico, o que tu faz é foda nesse recorte. Ele foi o primeiro cara a dar esse tapa, né? De despertar, assim. E eu, tá, entendi. Isso me gerou um desconforto muito grande e eu falei, cara, eu realmente faço algo interessante nesse recorte, mas eu não sei se eu quero fazer só isso. Não sei se eu quero só falar de corpo preto, de território, de memória, de ancestralidade. Nem sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu vim fazer na vida, sabe? E aí o processo foi indo, lentamente. Eu fui me letrando racialmente, eu fui entendendo as minhas raízes, fui entendendo a minha ancestralidade, fui entendendo o contexto que eu morava geograficamente, fui entendendo mais a cor da minha pele. Isso foi muito louco, assim, pra mim, saca? Foi um processo degradê. Não foi nasci e cresci e agora tenho uma noção e é isso que eu vou fazer pra minha vida. Foi um processo de conexão com outras pessoas que já tinham letramento racial suficiente para mostrar para mim que o que eu tinha na mão enquanto ferramenta de transformação social e racial poderia seguir um caminho brilhante, bonito, técnico, conceitual, mas ao mesmo tempo crítico dentro desse aspecto social e racial, entende? E conforme o tempo foi passando, cada vez mais artistas pretos, né, letrados dentro do contexto racial foram aparecendo. Bah, Luiz, eu vi que tu fez a foto de capa do Dona Conceição, quero que tu faça a foto de release da minha matéria, de não sei o quê. O que é Dona Conceição? Eu não Dona entendi. Conceição é um artista, John Conceição da Silva. Um irmão, um amigo, natural de Alvorada também. Ele tem esse nome artístico, né, chamado Dona Conceição. É o vulgo artístico dele. E ele tem um trabalho musical
de gênero MPB, né? Música popular brasileira, muito, muito, muito à frente do seu tempo, assim. Ele é novo, né? Contemporâneo a uma cidade aí, pai da Serena, marido da Josi, né? É um cara super... rodou o mundo, morou na França, morou no Rio, morou em vários lugares. Um cara super letrado, assim, nesse aspecto da arte, da cultura, das possibilidades, né? E ele foi o primeiro tapa na cara, né? O primeiro tapa na cara pra acordar pra vida veio dele. E aí, vindo dele, obviamente, eu tava vivendo com ele, eu tava trabalhando com ele, eu tava entregando o produto audiovisual pra ele. Tu vai aprendendo com a pessoa, né? E ele foi muito generoso nesse aspecto e foi me entregando muita coisa, né? De conteúdo, meu, dá uma lida naquele livro tal, dá uma olhada num documentário que fala sobre questões sociais e tal. Então fui me letrando, literalmente, fui me munindo de conhecimentos que faziam entender a importância de um possível trabalho que ainda não existia, de um possível projeto que ainda estava por vir, que era o Luiz Ferreira, que depois se tornou a Diáspora também, a minha empresa. Então, a coisa já tinha um potencial que eu não enxergava porque eu não tinha uma noção do que eu estava fazendo enquanto um realizador audiovisual. Não tinha noção da ferramenta que eu tinha na minha mão enquanto a arma que é o audiovisual, positiva ou negativa, depende para onde tu aponta ela, né? Então, esse foi o processo, assim. Falar de audiovisual e falar de letramento racial vem junto, mas ele vem nesse degradê das pessoas que apareceram na minha vida. Depois veio Pamela Amaro, né, uma sambista do Sul que também é muito letrada, acadêmica demais, super pesquisadora das questões raciais e musicais do Brasil, e principalmente do afro-gaúcho, né? Dessa Ferreira, Zudzilla, né, natural de Pelotas. Essas pessoas foram se aproximando porque viram beleza no trabalho. Eu achei, gostei do teu trabalho. E tem algo a mais no teu trabalho, né? Isso foi uma palavra de uma produtora chamada Silvia Abreu. Esse crédito eu sempre dou a ela porque ela foi responsável também por parte desse letramento e de me instrumentalizar, né, de me dar ferramentas, livros, leituras, pesquisas, né, meu, olha isso daqui, olha que bonito isso daqui. E o que tu faz, né, tua obra, teu audiovisual, ele vai para esse caminho, assim, de mostrar de forma poética, bonita, potente, a cultura do preto, o resgate da história afrodiaspórica no Sul. Não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém falando disso do jeito que tu naturalmente faz. Tu precisa só se instrumentalizar, porque em algum momento vão te perguntar o porquê tu faz o que tu faz. Esse momento a gente chegou aqui hoje, por exemplo. Tu tá me perguntando por que eu faço o que eu faço, e tu nota o que está na minha obra, o que está no meu trabalho, o que está nas minhas obras audiovisuais. É uma questão racial, política, social, mas não somente, tem várias camadas ali. E eu acho que, né, o amadurecimento do fazer, ele foi me trazendo essa possibilidade de entender e de explicar mais o meu trabalho. Ainda que a gente às vezes não queira explicar, a gente quer fazer porque a gente, enquanto artista, quer... eu quero produzir minha obra e largar no mundo, um videoclipe, uma foto artística, um filme, seja o que for, Esse né? é um ponto bem interessante, Enfim. a questão da produção da sua obra, tá? O mercado audiovisual, ele tem diversas nuances mercadológicas, né? A gente vive num país subdesenvolvido, onde a gente tem dificuldade em vários aspectos de ascensão, de pertencimento, de crescimento financeiro, societário, educacional, político. E aí quando tu entende, assim, projetos e obras, que é algo que tu tocou aqui, ele é paralelo ao teu trabalho que tu faz. Tipo assim, por exemplo, eu estou com esse projeto aqui, mas ele é um projeto paralelo, ele é uma construção que eu estou desenvolvendo e venho desenvolvendo durante a minha vida. Há vários projetos que eu tenho financeiramente o recurso, ou eu sou pago para fazer de outros empresários, empreendedores e profissionais de outras áreas. Eu gostaria de saber, assim, a um ponto mais específico, a tua obra, ela tá diariamente, tu vive de fazer projetos artísticos, ou ela é paralela, essa construção ela é junta de uma vida mais mercadológica, de um Luiz mais... business. Business, assim. Cara, eu acho que hoje eu tô numa fase muito bem sucedida, que é de ser o profissional procurado, porque a pauta tem demanda, por exemplo. Eu preciso de um produtor audiovisual negro que tenha competência técnica e artística e bagagem de vida para entregar esse projeto audiovisual. Animal. Então eu tô sendo chamado para muitos projetos em relação a isso. Mas não dá para romantizar de que eu ainda, paralelamente, faço algumas direções de publicidade, trabalhos pontuais em relação à demanda audiovisual de outras empresas que não tem nada a ver com a pauta racial. Porque um país subdesenvolvido, um artista que levanta uma bandeira racial e social, não consegue pagar a conta só com isso, só com essa bandeira. E isso não deve ser romantizado.
né? O projeto que nos dá prazer nem sempre é o que nos dá mais dinheiro, mais retorno financeiro, né? Então ainda é paralelo a busca do equilíbrio, né, entre fazer o que eu amo relacionado às pautas todas que eu abordo no meu trabalho. Tá rolando, eu foco em vários projetos e recebo bem para isso, mas nem sempre isso mantém uma qualidade de vida que eu busco, que se contrapõe com esse outro possível cliente, e eu, enquanto profissional, também presto com qualidade e competência técnica que não tem a ver com pauta racial. Então eu ainda tô numa busca, talvez não 50-50, eu acho que eu já tô ali numa 70-20, 70-30, saca? Em relação ao meu trabalho, as minhas pautas, versus o que o mercado pede e ao que eu consigo entregar desse mercado para sobreviver, ter dignidade, ter as minhas coisas, me equipar, né, me instrumentalizar mais, assim. Eu sinto que eu tô nessa fase, assim, conseguindo fazer mais coisas de propósito ao que eu acredito, versus tendo que fazer alguns jobs por fora para manter a dignidade do meu cafezinho, da minha cerveja no fim de semana, porque, enfim, a gente, ser humano, precisa pagar as contas e Claro. ter o nosso lazer, né? Tem sido assim. Muito legal, assim. Por que eu pergunto isso? Eu acho que esse é um aspecto que, quando eu comecei na fotografia, eu queria fazer muitos projetos artísticos. E eu perdi, durante a minha trajetória, um pouco dessa gana, porque eu tinha 1 milhão de outros compromissos que eu precisava arcar, Sim, tanto educacionais, moradia, etc., desenvolvimento pessoal financeiro, sim. e acabei entrando num sistema de marketing, né? E hoje eu volto a trazer aspectos artísticos, que eu estou pensando muito sobre isso, Sim. e vejo que me sinto muito completo. Isso nutre, né, João? Nutre. Isso nutre. E esse bate-papo contigo me completa, porque também me dá mais força a desenvolver esse tipo de situação. E te pergunto, cara, quando tu desenvolve em parceria um projeto artístico com A ou B, pessoa C, ou etc., de onde é esse teu processo criativo? De onde vem isso? Da tua história? Da tua família? É uma coisa que tu não tem explicação? Tu tem métodos? Como é que funciona? Existem métodos técnicos que eu acho que aprendi a desenvolver com o tempo, João, mas tem uma frase que é do Claudinho Pereira, um grande diretor da RBS, do grupo RBS, acho que um dos primeiros diretores negros da RBS, é um nego velho hoje, cabelo branco, um querido, assim, Claudinho Pereira. Quem tá ligado, tá ligado. Ele me falou uma coisa, Luiz, a coisa, né, o que tu precisa para fazer algo tá dentro disso. O processo tá sempre dentro do processo. Vai fazer um filme de uma entidade tal, não vai buscar fulano, beltrano, ciclano lá longe, não. Vai falar com esse fulano de tal ali. Dele sai a história. Da circunstância sai a ideia, né? E eu tenho seguido muito esse norteamento de pensamento, assim, que o Claudinho me passa, enquanto um mentor que acaba sendo para minha carreira, que é esse processo de inspiração. Ele, em algum momento ele entra numa esteira de processo metodológico para a coisa sair, né? Preciso executar, fazer, editar, montar, enfim. Mas ele, dentro de uma inspiração ideal, ele vem muito do que para mim faz sentido, do que eu consigo entender com a minha mente e visão, né? E parir a partir do audiovisual. Acho que por isso que acaba tendo uma força, né? Tu teve a oportunidade de ir no Capitólio, que estava lotado, e presenciar uma obra que saiu desse lugar. Não foi um escopo pensado racionalmente, ele se tornou depois na esteira de racionalidade de processos de edição audiovisual, porque precisava para ter aquele formato que tu viu lá de 1h10. Mas antes disso ele simplesmente foi um processo de inspiração das minhas vivências e, claro, da minha capacidade artística de registrar, ter o equipamento, gravar, né, registrar, pegar essas nuances e depois definir isso numa linha de timeline, por exemplo. Basicamente tem funcionado assim para mim em determinados trabalhos quando são mais autorais, né? Muito interessante, cara, porque eu tava lendo a tua história quando tu mandou, a gente pede sempre um briefing, assim, Claro. pro convidado, e tu já tinha me falado a quantidade de prêmios que tu tem, eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Eu já vou chegar no teu filme, Claro, que tá em várias apresentações aí, amostras, mas eu quero falar dos teus prêmios. Aqui eu até vou ter que ler, tá? Nesse programa eu não leio nada, mas isso aqui eu tenho que ler porque é um monte de prêmio, né? Sim. Tu foi o primeiro cineasta do Rio Grande do Sul a vencer 4 edições consecutivas do Natura Musical, né? Sim. E esses projetos que são Sambas às Avessas, Vozes do Silêncio,
música afro-indígena contemporânea e Kabobu. Sim. Gostaria que tu falasse sobre esses projetos e sobre como é ganhar um prêmio. Eu nunca ganhei um prêmio. Talvez Sim. um dia eu ganhe. Não sei, Sim. eu nunca competi também. Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, esses projetos Naturas Musicais, eles são considerados a meca pro setor musical, assim, pros artistas da área da música, né? Principalmente música contemporânea, música alternativa, underground, né? Porque são editais que financiam financeiramente esses artistas para que eles possam realizar as suas gravações do álbum, produção audiovisual, clipe, filme, curta, enfim, o que for, né? Enquanto realização musical, né? Partindo sempre da música para qualquer outro produto audiovisual que possa existir. É satisfatório, cara, ao mesmo tempo que dá medo, assim. Porque na época que eu ganhei essas premiações / fui contratado pelos projetos para ser o executor deles, para ser o realizador audiovisual de cada artista, né? Uma é porque eu já tinha relação com esses artistas, né? Então, obviamente, que ia ser o Luiz Ferreira que ia fazer o álbum visual, por exemplo, da Pamela Amaro, ou os videoclipes, né, da Dessa Ferreira, ou o filme do Zudzilla. Naturalmente, porque existia uma relação pessoal e de trabalho já ali com eles. Então, se conhecia esses artistas a fundo. Mas o sentimento é de medo também, né? De insegurança, porque tu é largado numa responsabilidade de junto com uma equipe, ter a gestão de 200 mil, de 180 mil, de 300 mil, isso varia muito de projeto para projeto, e entregar a proporção financeira que está sendo aportada em ti, no projeto desse artista, junto com uma equipe de diversas pessoas, né? Porque não é só o artista que faz o álbum musical, parte dessa verba é para isso. Mas parte dessa verba é audiovisual, e aí? A entrega é audiovisual. É um filme, é um curta, é um álbum visual, é o que for, né? É 3 clipes, enfim. Cada artista formata essa quantidade. Então é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que é um sentimento muito prazeroso, porque é poder ter acesso a um recurso que te dá ferramenta para parir a arte que tu imagina que possa ser bonita. Então, Sambas Avessas, por exemplo, né? Dentro de uma cena nacional, é o primeiro álbum musical / audiovisual de samba que parte do Rio Grande do Sul. Eu produzi esse trabalho, eu montei toda essa timeline, né? Ajudei no processo de direção de fotografia, ajudei no processo de locação, boa parte do material foi gravado em Alvorada, na casa da minha mãe. Então, é muito sobre o nosso quintal, sobre as pessoas que nos cercam, né? E é isso, é um misto de sentimento entre temos que entregar bonito, né? Porque agora a gente tem o recurso, os equipamentos, as ferramentas para entregar, versus temeroso, assim, será que a gente vai conseguir entregar na proporção que o edital pede, que ele especifica na entrega, né? Será que a gente vai conseguir entregar a altura do projeto? Porque não é só entrega para o artista, é entrega para o Natura Musical, que está apostando financeiramente diretamente no projeto. Então há uma série de fatores assim que a gente foi amadurecendo durante o tempo, porque foi o primeiro Pamela Amaro, o primeiro na realidade foi, acho que Dessa Ferreira, depois Pamela Amaro, aí juntinho Zudzilla, Vozes do Silêncio, que é um filme roteirizado por ele, produzido totalmente pela Diaspora Filmes, aqui em Porto Alegre, 100% gravado em Alvorada, com o elenco 100% de Alvorada. E aí tem responsa também de grana, o aporte todo da produção vai ficar na mão de Luiz Ferreira e Diaspora Filmes. Aí tu pega esse dinheiro e tu por onde eu começo, né? Então é esse misto de, porra, é um projeto foda e ao mesmo tempo, porra, é um projeto foda, eu preciso entregar. É um misto de sentimento, de alegria de poder ter recurso para fazer a tua arte, né? E pirar, e ter possibilidade, quero uma luz assim assado, quero uma locação, quero tantas pessoas para figurar essa cena e tal. A gente lotou o Agulha no filme do Zudzilla, né? Então uma negrada, sei lá, devia ter, sei lá, uns 60, 70, 80 pessoas dentro do Agulha, de uma locação que é também um ponto histórico para a cidade de Porto Alegre da música. E aí, essas relações, né? É falar com o responsável do Agulha, conseguir a locação, depois achar as pessoas que se interessem pelo trabalho do artista para estar lá figurando, fazer a direção desse mundaréu de gente. E aí, depois de gravar tudo isso, vem com HD de 3 tera. Luiz, agora é tu que monta. Aí pegar esse processo e montar de acordo com o roteiro. Ver que nem tudo funcionou. Resolvendo a timeline. É uma série de processos e fatores que a gente precisa de sensibilidade artística para conseguir resolver versus competência técnica para entender as ferramentas que a gente tem e usar isso a favor do projeto, né?
Então é sempre, acho que do começo ao fim, cada projeto para mim foi muito satisfatório fazer parte e ao mesmo tempo sempre com esse sentimento de tensão, né? Porque a gente tem que entregar algo que seja satisfatório de acordo com o investimento. O próprio Natura Musical do Cabo Buri teve um investimento de 1 milhão diretamente pelo Natura Musical e alguns apoios, né, de empresa público-privada. Esse projeto ele foi gigante, porque ele é um festival de música dentro da cidade de Pelotas relacionado ao tambor, né, o tambor de supapo, né, que é um tambor tradicional aqui do sul. Aí produzi todo o audiovisual disso. Show, transmissão direto para o YouTube com qualidade cinematográfica, produção de release, after movie para entregar depois. Tudo isso tá numa pauta técnica, mas ela também é artística. E ela também tá relacionada à questão da história do afro-gaúcho, porque a gente tá falando de arte afrocentrada, né? Cabo Bu é isso, é um festival dos tambores que fala sobre todos os níveis de cultura preta, né? É meio que se fosse o Rock in Rio da cena preta, né, no Rio Grande do Sul. E vai ter uma próxima edição 2025 aí também, muito maior do que foi a última edição. E por importância, qual a importância de um projeto como esse? Cara, acho que a importância de um projeto como esse eu acho que, essencialmente, educar e desmistificar parte das pessoas que acham que a pauta racial não pode estar atrelada a outras pautas da cultura, da diversidade, da musicalidade, saca? Eu acho que é importante diretamente nesse ponto, assim, educar e desmistificar parte de pessoas que não entendem que a cultura ela é muito ampla, muito profunda, é técnica, mas é artística, sabe? Há uma sensibilidade, mas ela há também camadas mais superficiais. Eu acho que a gente consegue, nesses projetos, mostrar a dimensão que precisa ser mostrada de um projeto. Não é só um projetinho de gente preta, né? Ou de uma musiquinha preta, ou de um tambor, ou de religiosidade, não. É um projeto que tem várias camadas e a gente consegue, com esses recursos, mostrar essas camadas, aprofundar, né? Eu acho que ele é importante para isso, assim, saca? E dentro desse contexto até aqui, quais são as maiores dificuldades que tu já enfrentou durante teu processo de construção como carreira? E tu já sofreu racismo dentro do mercado audiovisual, dentro da tua vida? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Porque eu vivi, são 31 anos, 12 de caminhada audiovisual, e sim, o mercado da publicidade é um mercado muito racista ainda, né? Mercados de autoridade em relação a altos cargos, aonde a gestão, os cabeças de projeto, né, são pessoas, em sua maioria, brancas, porque o mercado ele tá pré-estabelecido, né, João? Se a gente pensar a história do cinema, a sétima arte, ela não foi uma arte pensada para pessoas pretas dentro de uma linha histórica, para quem é preto, tá ligado? O cinema ele não foi criado pensando em pessoas pretas atuando atrás da câmera, intelectualmente pensando arte audiovisual, né? O cinema ele parte de uma lógica totalmente eurocêntrica, totalmente conservadorista, num certo nível da palavra, assim, não foi feita para mim. Então eu ocupar esse espaço hoje do cinema é reivindicar um espaço que eu acredito que eu mereço e que eu tenho competência para entregar. E obviamente que a gente sofre racismo, né? Sofre um racismo não dito, né? Ele é muito sutil, João. E eu não gosto de generalizar que tudo é racismo, todo mundo é racista, porque não é uma verdade, né? Mas a gente sofre camadas sutis em determinadas situações onde eu estou numa reunião, a empresa é a minha que está gerindo o projeto, eu sou responsável da gestão do projeto geral, e não se dirigem a mim em relação a determinadas pautas. E aí tu sente nessa reunião que quem tem a resposta é eu, mas não foi perguntado para mim por qual motivo. Isso não é dito, isso é sutil, é tênue, é muito tênue, tá ligado? Então essas microagressões que a gente chama de racismo estrutural, né, elas são mais tênues do que a gente imagina, elas acontecem cotidianamente, tá ligado, dentro do mercado audiovisual, e eu acho que eu, enquanto me pari na cena do audiovisual, me constituí, me afirmar cineasta, produtor audiovisual, né, produtor cultural da cena de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mostrar que, cara, eu tô aqui, tô fazendo um trabalho da hora, tecnicamente bem feito, bem executado, artisticamente bem amarrado, e sei do que tô fazendo. Não tô fazendo só porque tô no feeling aleatório. Às vezes tem o feeling aleatório, mas 90% do trabalho é totalmente pensado. Tem processo, né? por trás. Tem processo, tem métodos, tem fórmulas, né, que a gente aprende a aplicar para que funcione melhor.
Então, Tem não é estudo, só né? um devaneio, né? Claro, claro. E também é um devaneio, também é uma filosofia gostosa de se Ele aprofundar. complementa, né? Claro, mas não é somente, acho que 90% do processo acaba sendo muito racional, e às vezes a gente dentro dessa pauta racial é tirado para um devaneador que, ok, tá, e na prática vamos fazer como? Cara, eu tô falando aqui como que a gente vai fazer. As pessoas às vezes não entendem essas diferenças, eu acho que tá nesse lugar, né? Essas microagressões do cotidiano dentro do audiovisual, acho que estão nesse lugar. Não Sim. é dito, não é falado, não é explícito, é Mas sutil e existe. tênue, mas existe. Não dá pra romantizar isso também, não dá pra generalizar também, né? Que sempre tem. Acho que tem que ter esse filtro, né? Olha só, eu tive uma experiência no Capitólio, no lançamento do teu filme, Sim. do teu documentário ou filme? Como é que Documentário, chama? filme documental, né? Filme Filme documental, longa-metragem. Exu, Tranca-Rua e Seus Caminhos, Sim. o nome do filme. Aí, quando foi fazer o lançamento, eu falei, cara, quero ir, quero participar, quero estar presente Sim. no lançamento de um filme de um cara que eu conheço, que eu sei a trajetória, que eu já sentei, já conversei, já debatemos sobre vida, Sim. já pensamos Várias muitas coisas Sim. e discutimos pontos distintos sobre as histórias que a gente convergia em alguns aspectos. Eu falei, eu quero viver isso. Vamos Foi uma lá. tomada de decisão que eu tive de quero viver, quero sair um pouco do meu dia a dia. Da tua que eu sou bolha, consumido, do teu sim, aham. eu sou consumido horas e horas para viver e fazer aquilo que eu preciso fazer. E queria viver uma coisa diferente. E coloquei esperança. E normalmente eu não gosto de colocar expectativa nas coisas, porque daí eu me frustro. Sim, Só que porque foi ao bom, contrário. às vezes é alta, né, a Foi ao expectativa. contrário. Por que foi ao contrário? Eu vou te explicar. Porque quando eu cheguei lá, eu adoro o Capitólio tem uma energia, um aspecto, e clássico. é uma coisa... É um clássico, né? Energia dos clássicos, né? Que ele exala cultura, exala esforço, Sim. exala criatividade. O Capitólio é incrível, né? É um espaço que tem de cinema aqui em Porto Alegre, e outras coisas artísticas, outros pontos Atividades, né? outras coisas. E, cara, eu quero te falar um pouco sobre esse filme, tá? Sim. No decorrer da história do filme, que tu vai entrando, que tu vai contando, tu vai contar pra nós como é que ele surgiu, da onde ele surgiu. Eu entrei dentro daquela apresentação. Sim. Eu não vou contar um pouco, porque eu quero que as pessoas assistam Claro, isso. claro. Eu quero que elas vivenciem isso que tu contou, como tu se expressou. Mas o que me chamou muita atenção é tu estar lá, no Sim. sentido positivo. Sim. Porque me deu esperança. Pode crer. Quando eu te vi sendo aplaudido por uma plateia absurdamente grande, Sim. lotada no Capitólio, Sim. eu chorei, cara. Pode crer. E eu te falei isso no áudio Falou, depois. tu mandou, fiquei extremamente E eu não emocionado. chorei porque, cara, chorou. Sim. Porque eu senti, cara, como Sim. produtor audiovisual, a verdade por trás daquilo. Pode crer. A construção daquilo e a apresentação daquilo pra todo mundo. Cara, essa é a minha comunicação. Sim. Isso é o que eu tô vivenciando. Quero desmistificar a espiritualidade, Sim. essa religião em específica. Eu quero apresentar isso pra vocês. E aí tu foi aceito, tu foi aplaudido. Sim. Mas até tu ser aplaudido, tem muito corre, que não é todo mundo que te aplaude. É verdade. Então é uma construção bem complexa. Sim. E tu chegou num momento... E aí eu chorei, falei, cara, eu tô muito feliz por ele. Porque tu sabe o corre que Ele é. me deu esperança Sim. de eu também correr pelo lado, que eu falei, talvez eu consiga Nos também teus projetos, alcançar nas tuas ideias, em é isso? algumas coisas. Eu vou atrás também. É isso. Como artista, eu quero me desenvolver cada vez mais. Eu acho muito complexo falar, eu sou artista, é muito difícil. Teve um cara uma vez que me deu um soco na cara e falou assim, tu não é artista, cara, tu é um prestador de serviço. Isso é muito E eu lindo. engoli aquilo, Tá bom. falei, tá, Aham. me tornei um baita de um prestador de serviço, porque eu sou um baita de um prestador de serviço. Mas tu não é só isso. Mas eu não sou só isso. Pô, se for Aí só eu isso, tive é um foda. processo de conhecimento pessoal, de evolução, assim como tu teve no teu Sim. lado artístico, de falar, cara, eu consigo fazer outras coisas também. Sim. E estar aqui falando contigo é um pouco disso, Pode crer. de expressão, né? Sim. E evolução do ser, né? Sim. Aí, beleza, chorei, achei muito interessante, achei o fato de me tocar, porque eu tava numa neutralidade muito forte comigo mesmo, Sim. de nada me chamava muita atenção, e quando eu senti aquilo, eu falei, cara, senti uma verdade. Aham, pode crer. E aí foi uma coisa que desencadeou vários outros projetos pra mim, Foda. Que foda. porque aí eu comecei a fazer o projeto de música que eu tô fazendo aqui, Sim. trouxe esse projeto aqui com o apoio dos guri aqui da Startou Bisturi. mesmo, vamos fazer a parada não ser. Sigo entregando É isso. grandes projetos publicitários, de audiovisual em geral e de marketing que a gente trabalha, mas eu tô fazendo e contando a minha verdade também. Foda. Mas agora falando assim, que
às vezes o aspecto que é passar uma coisa, tu passa outra, né? Sim. Tu percebe? Sim. Que tu traz assim, vou desmistificar a espiritualidade, vou falar sobre a minha religião, vou falar sobre a minha entidade, vou explicar isso. E olha como bateu em mim, cara. Sim. Isso é um relato pra Te ti. movimentou, né? Agora, falando de ti, como tu construiu isso? De onde veio esse teu filme, essa tua obra? Sim. Pra onde tu quer levar? E me fala um pouco sobre a tua participação com a tua religião e o impacto que ela tem na tua vida. Pode crer. Massa, acho que vou começar pela parte do filme, assim. Acho que vamos começar pela parte da espiritualidade, mano, porque eu acho que parte daí, tá ligado? Eu, durante muitos anos, acho que a gente já conversou isso no off lá no Rio de Janeiro, né? Que eu era espírita, né? Era evangelizador do movimento kardecista, né? Enfim, dos 18 aos 23 anos de idade. E dos 5 anos de idade até os 23, né? Kardecista desde de berço, assim. E foi uma religião que, né, me trouxe muitas perspectivas, me ajudou muito numa fase importante, né, da minha adolescência, pré-adolescência, e sou muito grato a isso. E a minha mãe também, que fez esse movimento de ir lá, me inscrever na escolinha e eu pegar gosto naquilo e participar. Depois de um tempo, aquilo não fez mais sentido. O credo, a crença, né, em relação a forma como era colocada algumas coisas, a forma... E aí eu vou trazer essa palavra, e é uma palavra que pode estar batida, né, mas eu não vejo outro termo, né, que é muito eurocentrizada, sabe? Muito eurocêntrica, né? E Kardec é totalmente eurocêntrico, em todos os termos. Eu estudava muito todas as obras dele, né? Totalmente científico, totalmente cartesiano em suas explicações, explicando toda a lógica paranormal da espiritualidade, das energias da espiritualidade. Isso não fez mais sentido para mim de um tempo, né, onde eu comecei a me afastar do movimento espírita. E sou muito grato, passo um tempo, me conecto com a religião de matriz africana, né, por um vazio existencial muito grande. Tava passando por uma fase depressiva, início da pandemia, separação da mãe do meu filho, a morte da minha segunda mãe, que era minha parceira de movimento espírita, né, uma pessoa mais velha, referência para mim, se suicidou, infelizmente. Tudo isso foi uma série de choques, assim, fez eu ficar num processo depressivo durante quase um ano, durante a pandemia. Nessa busca de, eu preciso respirar, eu preciso me sentir vivo, eu busquei esse pai de santo, que hoje é o meu pai de santo, que é o pai de Jason Pereira. E fui lá fazer uma consulta. Nessa consulta eu me reconectei com essa ancestralidade. E aí a chama acendeu de novo. Aí eu me curei, né, foi um trabalho feito com esse Exu, que hoje tem um filme, e essa depressão, ela foi tirada com a mão, né, por esses trabalhos, por esses rituais que foram feitos dentro da religião da Quimbanda. Daí em diante eu comecei a frequentar mais, me aproximar mais, me conectar mais e fui entrando para casa, fui fazendo os rituais, fui me batizando, né, nos processos de religião de matriz africana, dentro da Quimbanda, dentro do Axé, dentro dos orixás ali. E isso foi me fortalecendo, me fazendo mais fortalecido na minha forma de pensar a vida e o mundo e dando mais sentido pro meu trabalho, que já era afrocentrado. Então as coisas estavam se encaminhando cada vez mais para ficar mais potentes. Fazer o filme, João, vem numa segunda etapa. Vem numa etapa onde eu já entendia o Exu, já entendia a casa, já entendia os irmãos, já entendi um pouco o meu pai de santo. E eu, com a ferramenta, eu tenho uma ferramenta, o audiovisual, gostaria muito de presentear essa entidade. Só que não foi racional, foi sem querer, né? A gente construiu essa obra audiovisual no objetivo de registrar o ritual da Quimbanda, o Elebó, né? Que é um ritual da Quimbanda, na religião de matriz africana, para casa. Nessa de registrar as percepções mentais, né? Tipo, as sensações mentais, era de que isso poderia virar um filme. E foi virando filme. O nome do filme, quem deu foi a própria entidade. O acabamento, o roteiro, a ordem que as coisas estão no filme, não fui eu que decidi. Foi uma intuição muito forte dessa entidade, que a gente chama de Exu Tranca-Rua das Almas, me quase que soprando no meu ouvido para que eu fizesse daquele jeito que foi feito. Então teve muita colaboração. Eu brinco que esse é um filme de Exu, não é um filme de Luiz Ferreira. Ele é um filme de Luiz Ferreira, mas ele é um filme que foi feito pelas mãos diretas dessa entidade. Com o objetivo de resgatar, de desmistificar, com o objetivo de apresentar uma nova perspectiva, sim, mas principalmente de mostrar para o mundo que é possível fazer uma obra que tem uma pauta específica, que é a religião de matriz africana. Com qualidade, com beleza, com poética, com efeito, com alguma coisa que fosse para além de só pessoas falando. Tem pessoas falando, né? É um documentário longo e tal,
Mas ele tem um tempero diferente que eu acho que aí entra esse Luiz Ferreira temperando com essa capacidade, acho que um pouco criativa e artística, né, de levar de uma outra forma, de elevar de uma outra forma a imagem de um ritual, de uma festa, de uma música, de um tambor, né, de tudo que tu viu lá, que talvez foi o que te tocou também. Então o filme ele se deu dentro desse processo, sabe, João? Ele foi sendo construído às minhas mãos físicas e às mãos espirituais dessa entidade Exu Tranca-Rua. E assim a gente tem uma obra de 1h10, que era para ser mais curta, mas eu achei que 1h10 podia entrar dentro de uma possibilidade maior, né? O filme poderia entrar dentro de um circuito maior, né, em relação a apresentações, gerar debates outros, né, em relação ao meio acadêmico, em relação ao meio religioso também, né, que é um público muito fiel, né, a galera se conecta muito a obras relacionadas à pauta de religião. Então eu usei essa estratégia justamente pra gente conseguir chegar, talvez hoje aqui tá trocando essa ideia. Tu olhar esse filme e olhar, tá foda. E tu nem é da religião, né? Então, se isso te tocou e te movimentou a fazer um movimento de startar as coisas que tu acredita, esse sentimento que tu sentiu dentro do teu coração de foda, vou fazer os meus bagulhos, sabe esse sentimento de impulsionamento? Isso que tu sentiu, a gente chama de Exu. Isso é Exu. É a força motriz que dá força, sabe? Que dá tesão para que a gente realize o que a gente precisa realizar. Porque só prestar serviço e ter dinheiro na conta não é suficiente. Nunca foi, né? A gente precisa se nutrir. Então, Exu é essa força que nos dá tesão para nutrir, sabe? Para fazer coisas que vão nos nutrir espiritualmente. E fisicamente também, porque vai dar prazer, né? Fazendo. Não é só um vídeo. Me nutre enquanto faço porque me nutre, né? É um pouco disso, assim. Eu acho que tu foi afetado diretamente pela energia de Exu, né? Que é o relato que tu traz. Olhei isso, me gerou várias perspectivas. Exu são as várias perspectivas. Exu é o símbolo do Exu é a encruzilhada, né? Porque os vários caminhos, as várias possibilidades, as ramificações das ideias, né? Exu representa tudo isso, né? E ele tende a gerar essa energia nas pessoas. Tende a gerar essas percepções, sentimentos nas pessoas, assim, de olhei o filme, pai, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer, ou eu vou pensar sobre as questões espirituais da minha vida que eu não tô pensando. Cada um dentro de um prisma é mexido por esse filme ou por essa entidade que tá ali presente, né? Tu sabe que falar de religião é um tabu para muitas pessoas, eu não vejo tabu nenhum, já presenciei, já participei de praticamente todas as religiões, eu sou muito curioso, e aí na minha curiosidade eu começo a participar, já fui em centro de Umbanda, já fui em centro de Quimbanda, já fui em centro espírita, tudo que pôde. Tudo que eu pude, já fui num centro, um ritual evangélico, que foi o que mais eu falei assim, caraca, que energia, que loucura. Que loucura. Mexeu, Porque, e aí eu até comentei na época, falei assim, é sempre assim, é o jeito do evangélico expressar, cada um tem a sua forma, o seu volume de se expressar, né? Tipo, tem uns que são mais calmos, mais conservadores, uns mais fervorosos, né? Fervorosos, é. E eu vi no teu filme essa ebulição, né? Esse fogo, esse estar presente, estar conectado, estar se desenvolvendo, estar sentindo. E é muito legal nesse aspecto para mim. Sim. Só que a religião ela tem vários papéis na sociedade, né? Sim. Vários, assim. Eu começo a respeitar a religião na minha trajetória, porque eu sempre fui muito de opinião forte, assim, até de críticas para certos aspectos. Quando um amigo meu falou assim, cara, tu já parou para pensar que quando a política não chega em certo aspecto societário, a religião vai lá e busca. Pode que ela alcança. Ela alcança, ela protege, né? Ela abraça o que talvez tu não abrace. É isso. Que tu, às vezes, vira a cara, a religião abraça e fala assim, não, tu é um ser igual a todos os outros seres, tu merece chances, tu merece proteção. E aí eu respeitei muito a religião, eu respeito muito isso por causa disso. Entretanto, queria entender contigo, de estar imerso dentro de uma religião, tu se impõe limites, tu se deixa levar pela energia. Como é esse teu trato para entender um equilíbrio entre a tua religião, a tua espiritualidade e o mundo racional, diário, cotidiano? Sabe? Entendi, é uma pergunta interessante, mano, e acho que vem muito de encontro ao que o meu pai de santo fala muito, assim.
a religião de matriz africana, ela não é de falar. Ela é de fazer ela é de falar enquanto faz, fazer enquanto fala. É do movimento, né? E a gente segue muito essa cartilha porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e as duas se complementam bonitamente, lindamente. Ou seja, tenho fé, faço meu padê para Exu, faço meus banhos de erva, faço meus rituais com os orixás, mas levanto a bunda da minha cadeira e vou trabalhar, caralho, tá ligado? Porque eu preciso buscar, eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso entender que não é ficar aqui, meu Deus, Alá, Jeová, Oxalá, o que for, orando 300, me dê dinheiro, me dê 9 mil na minha conta. Pra ter esses 9 mil que eu tenho na minha conta, eu tive que trabalhar, cara. Eu tive que relacionar com as pessoas, eu tive que buscar. Então, dentro de uma linha racional, a nossa vida ela é muito racional nesse aspecto. Porque o axé ele tá para nos dar caminho, nos livrar de coisas que a gente não vê, nos dar possibilidade, nos fortalecer a nossa mente para tomar decisões nesse dia a dia que é tão duro, né? Nessas relações que são difíceis, às vezes, de trabalho, de ego, de um monte de coisa que a gente tá aí imerso, tá vivendo. A vida real não é bonitinha, não é tão espirituosa quanto é dentro de um ilê, dentro de uma igreja, né? Não é paz e amor o tempo todo. A vida real ela é mais dura do que imagina, né? Então, a fé em qualquer coisa, principalmente no orixá, em Exu, ela nos dá essa força, essa vitalidade, nos dá essa tranquilidade, nos previne de coisas em relação ao dia a dia que é duro demais pra olhar sempre, tá ligado? Então, dentro desse fluxo entre vida real e vida espiritual, tudo é muito real. Mas a gente tem momentos de abdicação, rituais de obrigação que a gente chama, né? Que a gente tem que abdicar de beber, João. Tem que abdicar de transar, tem que abdicar de ficar no meio da noite, numa CB, curtindo uma, sabe? A gente tem que abdicar de coisas porque a goa, né? A casa, a família está em preceito religioso, está em ritual. Tem alguém no chão, tem alguém sendo sacralizado com o orixá. Então é um momento de muito respeito ao sagrado. E a gente precisa respeitar porque a gente faz parte energeticamente dessa extensão. Não é eu que estou lá fazendo o ritual, mas a casa está em ritual. Então eu vou evitar beber, ficar, né, na noite, enfim, fazendo qualquer aleatoriedade que energeticamente é um pouco mais pesado, porque isso afeta. Então a gente tem algumas privações, regras, né, que a gente chama, assim como toda outra religião tem, né, determinado dia do mês não come não sei o que, ou não bebe tal bebida, ou faz tal atividade, sabe? Essas regras que são religiosas, nós também temos porque nós também somos religião. A diferença é que nós somos religião que está imerso dentro de uma cultura que é afrocentrada. Essa é a diferença. Para nós é o dia a dia constante. Eu não sou macumbeiro só quando eu boto meu alá na cabeça, por cima, meu turbante, minha roupa branca e tô lá de guia. Eu sou de axé quando eu tô aqui nesse podcast trocando ideia contigo. Eu sou de axé quando eu tô executando uma produção de uma baita de um projeto audiovisual. Eu sou de axé quando eu tô com a minha mãe, tomando um cafezinho com leite, trocando uma ideia com ela, sabe? É dia a dia, porque faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Não pode ser desatrelado tanto assim uma coisa da outra, porque elas se complementam lindamente juntas. Faz sentido juntas, mas em alguns momentos elas se separam, porque eu preciso sentar minha bunda e trabalhar. A gente precisa executar o trabalho e editar. Perfeito, não tem a ver com fé, tem a ver com, mano, tenho meus compromissos, tenho minha pensão do meu filho, tenho minhas contas, tenho minha cerveja pra tomar, meu café que eu gosto, sabe? Minha roupa pra vestir, tudo isso é material e a força da busca desse material a gente também busca se nutrir no espiritual. Porque eu quero ter as coisas bonitas, quero me vestir bem, quero pagar caro. Quem merece, né? Como todas as pessoas merecem. Claro. Né? A gente tem que quebrar esse paradigma, porque a gente vive numa sociedade tão... Tem um amigo meu que saiu do Brasil e falou assim, cara, eu não aguento mais nadar contra a maré, porque eu nado, estudo, trabalho. Sim. E parece que eu não tenho conquistas, parece que eu tenho mais dívidas. Eu falei, cara, é muito complexo, não é fácil. Não é. Tem que criar sistemas, tem que trabalhar de uma maneira bem diferente, tem que estar conectado, tem que ter network correto. É complexo, tu tem que estar... chamando para acontecer, tu tem que estar criando, tu não pode nunca praticamente sentar. Isso gera síndromes de burnout, por exemplo. Desgastes, te traz diversos aspectos que tu não consegue parar, mas tu vê evolução quando tu se mexe. É isso. E o fazer é muito importante. Eu tenho uma pergunta bem pontual para ti. Sim. Duas coisas que eu quero falar que eu não posso esquecer. A primeira, quem ouvir ou ver esse podcast vai aprender muito. Porque tu é um cara muito inteligente. Pode crer, axé, mano. Segundo,
sorte dessa pessoa e que o tempo ajude ela a cada vez se desenvolver mais, porque ela veio até aqui escutando. Sim. O segundo ponto é, de onde tu tem esse dom da fala? De onde veio? Caralho, mano. Eu tenho certeza que ninguém te fez essa pergunta na tua vida. Acho que não, mano. Eu sei que eu tenho uma axé na fala, a gente brinca, né? Tem axé de fala, né? Que é essa capacidade de se comunicar. Eu acho que isso eu herdei do meu pai, Cláudio Rocha. Meu pai, ele é essa pessoa muito comunicativa e que te ganha na fala, em qualquer aspecto. Talvez ele não usou isso na vida dele da melhor forma possível, né? Porque meu pai, enfim, pertence a uma outra geração de seres humanos, um outro recorte, né, social, uma outra demanda existencial. Logo, ele não teve a melhor formação ética para usar isso a favor dele, pro bem, né? Mas eu digo que eu herdei dele quase tudo, assim, a aparência, sou muito parecido com meu pai fisicamente, a vaidade que eu tenho é do meu pai, e a capacidade de fala é do meu pai, é herdada diretamente dele. E eu tive que fazer terapia pra isso, pra aceitar isso, porque eu não tive uma boa relação com meu pai, não cresci com ele não fez parte da minha vida, né? Hoje a gente se dá bem, troca ideia e tal, mas ainda num lugar muito de cada um na sua, porque a gente não construiu uma relação profunda. Tenho mais intimidade contigo do que com o meu pai, pra te ter uma ideia. Sim. Te abri coisas mais íntimas da minha vida do que pro meu pai, entende? Então, pra te entender o nível de distância que a gente tá um do outro. Mas com a terapia, com o processo holístico, né, constelação familiar e tal, eu aprendi a entender e honrar esse dom que é a principal ferramenta que faz o meu trabalho e as minhas boas relações existirem do jeito que existem, entende? Eu acho que desde a vez que a gente se conectou pro primeiro trabalho, o que fez tu me chamar para um job e ir pro Rio de Janeiro foi essa capacidade de trocar ideia e de ver, mano, o negão é papo reto. E ele é papo reto porque, não sei, cara, tu conhece esse cara hoje, várias vezes já falei isso, te conheci há pouco, negão, mas já gosto de ti pra caramba, porque existe uma forma de falar que cativa. Isso é uma ferramenta, e eu entendo essa ferramenta como uma ferramenta poderosa, mas ao mesmo tempo que eu tento ter muito cuidado com quem eu uso essa ferramenta positivamente, porque isso gera relações que geram trabalhos, intimidade, certa intimidade que eu e tu temos e tivemos durante os trabalhos, entende? Isso é muito sagrado e ao mesmo tempo tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então eu tenho um cuidado muito grande com a minha fala, sei que tenho esse axé de fala e tento cada vez canalizar isso para criar boas relações, falar coisas interessantes. Eu gosto muito de trocar ideia, a gente já trocou várias ideias lá no Rio, né, quando a gente tava trabalhando. A gente bêbado ou a gente de cara, o papo é exatamente esse. E tu lembra disso porque a gente tava lá falando sobre isso e várias outras coisas, né? Porque a gente é o que a gente é, João. A gente não consegue... Mas eu tava sóbrio, tá? Não, eu sei. 18 bramas. 18 bramas lá, parecia que não batia, né? Aquelas bramas lá por água. Mas você entende que a gente é o que a gente é e eu sou o que eu sou, cara. Eu sou esse falastrão, gosto de trocar ideia, gosto de aprofundar, sou verdadeiro, sou ser humano, sou falho pra caralho, entendeu? Tento melhorar ao máximo enquanto ser humano ético e moral numa sociedade que busca isso de ti, mas também assumo meus demônios internos e vivo bem com eles, durmo de conchinha com esses demônios, bem tranquilo, e sei lidar com eles, né, porque é isso, né, não sou exemplo de porra nenhuma pra ninguém, tá ligado? O exemplo de cada um é tu de frente pro espelho e olhe lá, tá ligado? E eu acho que esse ponto da fala é isso, assim, cara, acho que tá muito na minha veia de herança direta do meu pai. Honro isso, agradeço todos os dias por isso, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem se expressar, mano, não conseguem falar, não conseguem... o que tu acha desse copo aqui? Só não consegue falar sobre o que ela acha de uma coisa simples, sabe? Uhum. E a gente tem essa capacidade, tu tem, eu tenho, né? Acho que parte da tua equipe também tem isso, essa capacidade de se comunicar, de falar, de discernir, de ter convicção sobre algo, né? Eu acho que é importante entender, né, a nuance do uso dessa ferramenta que é a fala, né? Enfim. Como é que tu lida com o medo na tua profissão? Medo? Tu tem medos? Pra caralho, mano. Eu tenho medo de não vencer, João. Tenho medo de não chegar. E aí, qual é o parâmetro de chegar ou de vencer, né? O que é vencer? Já não venceu? Cara, vencer pra mim, cara, é me emancipar financeiramente, João. Vou falar bem do Vivo Metal mesmo, da Babilônia, do dinheirista, né? Eu sou muito dinheirista também, não somente. E eu tenho muita coisa na minha responsa, a minha família, as minhas sobrinhas, a minha mãe, que dependem diretamente de recurso financeiro. E eu sei que eu sou a única possibilidade de vencer nesse lugar para poder proporcionar para elas uma possibilidade, um caminho, né? Não é questão de vou enriquecer e todo mundo vai ter tudo, não.
O dinheiro, ele te dá a possibilidade de escolha, que pra mim, esse é o grande lance do capitalismo, né? Ele te dá a possibilidade de escolha, mano. Se tu quer o copo assim ou preto, se tu quer a roupa assim ou assada, se tu quer estudar pagando ou não, se tu quer dirigir carro tal, entende? A possibilidade da escolha, o capital te traz, né? E vencer, pra mim, nesse aspecto, tem sido essa busca, João. Vencer financeiramente. Porque espiritualmente, as relações, os projetos e a espinha dorsal que guia o meu trabalho, eu acredito que eu venci pra caralho, mano. Eu já achei o que eu amo fazer, eu já achei a espinha dorsal dentro do que eu amo fazer, porque tem uma pauta ali dentro, e isso me nutre, me faz bem, eu sei que faz bem pra sociedade num todo, porque educa, porque desmistifica, porque traz uma outra perspectiva. Nas relações que eu tenho, cara, eu só conheço gente foda pra caramba e agradeço, porque todo mundo que eu conheço é muito foda, e é recíproco o sentimento deles comigo. Espiritualmente, eu tenho a minha fé, tenho minha crença e estou fortalecido nisso, né? Na minha relação com a minha companheira, com a minha mãe, com a minha família. Falta vencer esse detalhezinho, assim. E esse detalhezinho é vencer financeiramente. E aí, quando eu falo financeiramente, é de fato de ter condição de escolha, né? E condição de escolha, 1 milhão talvez não baste, entende? Acho que é o único medo que eu tenho, assim, de não vencer nesse aspecto. Mas tô trabalhando pra isso e fazendo macumba também, então em algum momento eu vou ter que chegar. Com certeza. Tu tem 31 anos de idade. 31 anos de Tu é idade. mais novo que eu, cara. É mais velho? Que idade Tem tem? 32. Cara, um ano mais velho. Um ano mais velho, um ano e pouco mais velho, imagina. Eu sou nego velho já. Nego velho. Cara, olha só, tu já... Eu não ia trazer muito esse aspecto, mas falando um pouco de dinheiro, Pode acho que crer. a gente tem que bater esse papo, e é legal falar sobre Sim, isso. sim. A gente tem muitos... falar de dinheiro, o cara é dinheirista, o cara já quer ganhar em cima de mim, a gente não valoriza o serviço aqui no Brasil, é só produto, compra, ter. E ganhar em cima, e desde que eu me conheço por gente, eu li um artigo no colégio, lá no Alegrete, e falava, cara, a evolução é ser, não ter. Sim. Mas o ter é preciso. Tu já parou pra pensar que tudo que tu pode ou quer ter foi produzido por alguém? Por alguma pessoa que contou a sua história, que teve a sua trajetória, que teve seus medos, seus desafios? Tudo que a gente quer na nossa vida foi alguém que criou. Sim. E esse alguém, um dia pode ser tu. Sim. Criando para outra pessoa querer te consumir, seja ela comunicação, seja ela prestação de serviço, seja ela uma obra artística, entendeu? Então é esse caminho de gerar desejo ou necessidade para algum outro ser que a gente percorre no mercado financeiro. Então por isso que ele se torna interessante, e se discutido, ele se torna claro e fácil de alcançar em certos aspectos. Sim. Porque tu consegue criar sistemas, entender funções. Sim. E tu não pode ser óbvio. Hoje a gente vive uma era, eu preciso falar sobre isso, de muita mentira. Pra caramba. Aprenda em 3 passos, 5 passos para o dinheiro. Como esses 5 passos fossem possível, possível, né? Eu vi um post idiota, se você não tem dinheiro para comprar parcelado, não compre. A merda. A merda. Porque assim, ó, são muitos gurus. E muita gente carente de resposta rápida, que não se dá ao entender que a vida é um processo a longo prazo, e compra isso e paga por isso por uma coisa que não vai conseguir ter êxito, porque não entende que o processo é a longo prazo e precisa ser planejado. É um processo mental, né? É um processo totalmente mental. E não tem a ver com... E é muito louco, né? É um processo mental, mas também não tem a ver com... romantizar esse processo mental. Processo mental, então tem que ler mais. Não é só sobre isso. Não é só sobre conhecimento. Né? Não é só sobre conhecimento. É muito tênue, porque às vezes ou é um extremo ou é o outro, né? Às vezes é sobre entendimento e momento. Exato. Ou seja, tu entender aquilo e querer viver aquilo. Sim. Porque às vezes tu cansa, meu. Às vezes, agora eu quero dar uma descansada. Preciso de um outro momento que o dinheiro não paga. Preciso de uma conexão com a minha mãe, conexão com os meus amigos. Um tempo de qualidade outro, né? Eu preciso de um outro tempo de qualidade. E o ser humano, ele é feito de diversas nuances, e eu bato muito na tecla nesse trabalho aqui que a gente está fazendo de comunicação, de autocomparar com a vitória do outro. Porque na nossa visão tem muitos vitoriosos. Mas na verdade é totalmente ao contrário. Muitos são não vitoriosos financeiramente e poucos são. Só que aqueles poucos gritam demais. Demais. E quem grita é escutado, cara. É verdade. Então é hora da gente começar a gritar também, de aparecer também, de mostrar também, com seriedade. E é sobre isso que eu tô falando. E a seriedade às vezes parece que não vence, mas eu falo assim, cara, parece, tu já tentou.
Uma vez eu vou lembrar, eu nunca vou te compartilhar contigo Uhum. aqui uma história minha, assim. Eu tava numa situação onde eu tava criticando certa figura, Sim. né, política, por certas atitudes. Tá. Não contextualizando, nada a ver o Aham, nome sim, e tal. sim. E aí eu falei, bah, esse aí nada a ver, né? Como é que esse Aham. cara consegue? Assim até eu. Eu falei, o Aham. cara, de uma inocência, o cara assim, então por que tu não tenta, magrão? Eu bem quietinho, assim. Opa, Putz, peraí, tá. eu nem tentei, tô criticando o cara, É, mano. então... Então tenta, Pra né? começar, né? Entende se tu quer. Agora, ou trabalha de uma outra forma para conscientizar, trazer ideias legais que É isso. somam, É né? isso. Que sejam de agregar. Agora, voltando aqui lá no teu filme lá, que tu tá, agora até esse podcast é um pouco depois, né, essa nossa conversa, mas tu vai fazer uma apresentação no Unicinos, né, Sim. do teu filme, vai ter bate-papo, né, fala um pouco sobre onde vai estar, como é que tá funcionando essa divulgação do teu filme, porque eu acho bem legal falar sobre o teu projeto também. Massa, esse projeto ele tá sendo gerido comigo, né, por mim, junto com a Laila Garrone, que é a pessoa responsável pela assessoria de imprensa, comunicação do projeto, distribuição do filme em relação a plataformas e outros contatos de amigas, né, as relações que a gente faz na vida, né. Então, esse projeto ele tá chegando na Unicinos por convite do NEAB, que é um núcleo, né, de questões afro-indígenas dentro da instituição Unicinos, é um núcleo específico que trata sobre diversidade dentro da instituição. E chamou a gente para fazer a realização do filme, que vai ser, aliás, dia 28, né, desse mês de novembro, né? Estamos em novembro, 28 de novembro. Para encerrar o mês da consciência negra em relação a essa pauta. Então vai ter um filme, vai ter uma troca de ideia, vai ser bem interessante. E a gente tem novos convites, né, circulação em Minas do filme, possivelmente a gente já está fechando isso. Vai ter movimentos também em relação a streaming, né? A gente está tentando conectar o filme do Tranca-Rua dentro ou da Globoplay ou da Netflix. A gente está nessa tratativa com esses players, né, do mercado, por esses contatos que a gente tem de boas relações com algumas pessoas. Então a ideia é que o filme ele se prolifere cada vez mais, porque tem muita gente ali do eixo Rio, São Paulo, Bahia, querendo ver o filme. Onde é que eu vejo o filme? Onde é que tá o filme? Eu gostaria muito de sempre de levar o filme, trocar ideia, conversar, né? A meca ideal seria essa. Mas para isso a gente precisa de recurso financeiro, a gente sabe que é difícil. Dentro de um trabalho totalmente alternativo e totalmente independente, é difícil de ter recurso para isso acontecer. Então eu estou tentando ver essa viabilidade de trazer um streaming parceiro para acoplar o filme dentro dele e a gente conseguir fazer essa parceria de fazer ele se tornar algo mais nacional do que local dentro do Rio Grande do Sul. Eu não quero que esse filme morra aqui no Rio Grande do Sul, eu quero que ele tome proporções maiores, assim, dentro da cena nacional e outras obras que estão sendo feitas aí já também pela Diaspora Filmes, né, enfim. Mas esse é um movimento, né, movimento dentro do setor acadêmico, dentro das rodas de conversa, pra gente debater, desmistificar, levar o filme como a obra principal, mas também levar essa conversa gostosa que a gente acaba sempre propondo e tem rolado, né, dentro dessas instituições, assim, basicamente. Esse é um movimento. Gerando conexão, né? Exato. A gente aprende também, né? Caramba. Até num bate-papo, assim, a gente tá sempre aprendendo. Caramba, tem duas coisas na vida que eu aprendi também logo cedo, assim, que a gente só tem compartilhando, que é o amor e o conhecimento. É verdade. Só tem quando compartilha. O amor, tu não pode amar sozinho. Não tem como. E tu não tem como ter conhecimento sozinho se tu não troca, né? Imagina. Muito interessante. Qual é o próximo filme do Luiz? Finalizado ontem com introdução de Emicida, da trilha Amarelo, Mocambo. Um filme documental sobre um quilombo urbano centenário da cena de Porto Alegre e pouquíssimo conhecido. Esse filme já foi gravado, foi finalizado semana passada e a gente vai ter um evento de lançamento em breve, com trilha original de Duda Halpe e Dona Conceição, colaboração do Emicida, Projeto Amarelo, vem aí. É isso. Só isso? Um curta-metragem, documental. Meu Talvez ele vire Deus algo maior, mas inicialmente ele é um curta-metragem. Cara, Luiz Ferreira e Emicida. Vem aí, Laboratório Fantasma. Que loucura. Primeira mão que eu tô te falando isso. Vai sair aqui. Posso lançar isso? Lança, fazer esse cortezinho no TikTok? Cortezinho. Só pra constar, o MC da Laboratório Fantasma. Cara, que loucura, muito legal. Aí. Eu vi, falando em música, tu falou do MC, agora pra gente chegando no fim já. Pode crer. Zudzilla, então, assinou a trilha final ali do teu filme, né? Sim. É um trabalho, na realidade, que já existe, né? Esse trabalho do Zudzilla em relação ao filme do Tranca-Rua, ele vem bem a calhar, no caso, né? Porque ele já existe enquanto obra, o volume 3 do álbum dele, aquela
música faz parte desse álbum, que é uma trilogia do artista. E esse monólogo musical, né, feito pelo Galo de Luta, se eu não me engano, que é esse mano que faz a narrativa nesse instrumental no final do filme, ela vem muito bem a calhar porque ela traz um parâmetro histórico do que eram os pretos que resistiam, dos que foram massacrados, dos que não foram, né, que não se curvaram à estrutura do racismo, se mataram, se suicidaram, enfim. Então essa trilha ela veio bem a calhar para fechar o filme, muito mais do que ela ter sido construída para a obra. Entendi. Ela foi usada nesse aspecto e, claro, com autorização do artista, né? Mas funcionou muito, né? Funcionou, acho que funcionou, deu uma dimensão interessante pro final do filme, assim, que tá bem bonito, assim, bem potente, né? Dá o recado, acho, tá ligado? Sim. Cara, de novo, é muito legal te ter aqui, é muito legal escutar a tua trajetória, teu penso sobre a produção audiovisual, como tu constrói as tuas narrativas, essa tua obra que tu tá apresentando, a tua próxima também. É um pouquinho do Luiz que a gente consegue captar aqui e trazer pra galera, pra te expressar também. E aquelas perguntas mais clássicas, assim, Luiz, só para eu não deixar de fazer, porque eu quero explorar ao máximo tu aqui, porque é raro te ter aqui tão perto, assim, a gente poder fazer isso. Se tu pudesse voltar lá pro Luiz começando e pudesse dar uma dica para ele, qual dica tu daria? O Luiz, 31 anos, que tá lançando filme, que tá lançando o próximo, pro Luiz que tá começando, qual dica tu daria para ele atalhar, para ser mais fácil o caminho? Não atalhe. Não corte caminho. E sofra tudo que tu sofreu, passe pelos caminhos que tu passou, se frustre nas frustrações que tu teve na caminhada, porque esse Luiz de 31 anos, ele só chega aqui hoje na maturidade que tem, porque esse Luiz do começo passou por caminhos caminhos que levaram tempo, que demoraram a se resolver, questões que foram de família, questões de trabalho, questões de perspectivas, né? Eu lembro muito de um dia, quando eu saí do meu trabalho, isso é o Luiz lá do passado falando, né? Quando eu saí do meu trabalho, eu decidi que eu ia viver de audiovisual, eu rasguei a minha carteira de trabalho. Eu picotei toda a carteira de trabalho, trabalhava no setor óptico, e decidi que eu não ia mais prestar serviço para ninguém nesse lugar do CLT, né? E depois eu saí do trabalho, fiz isso e fui pra barbearia, no tempo ainda tinha dread, tinha cabelo, faz muito tempo atrás. Fui fazer, né, cortar a lateral e refazer os dreads e tal. E eu tava triste, porque a mãe do meu filho tava grávida recentemente, de, sei lá, 4, 5 meses. Eu tinha saído do trabalho que pagava o salário que precisava, botando fé em algo que eu nem sabia se ia dar no que deu. E o Lese, né, de Alvorada, um barbeiro, um cara incrível, assim, empreendedor. Eu falei pra ele, meu, eu tô meio apreensivo, porque, eu saí do trampo, na realidade eu não queria mais, não aguentava mais. Eu não aguentava mais, falei chorando pra ele isso, tá ligado? Enquanto ele fazia, cortava meu cabelo e tal. E ele falou, mano, relaxa, meu. Ele falou muito tranquilo assim, relaxa. Tu é muito foda e tu vai dar certo, meu. Só não para. E ele falou isso com uma convicção sobre mim, maior do que eu tinha sobre mim. E com uma tranquilidade, eu falei, quase paternal, assim, sabe? Ô, meu filho, continua, bota fé, só não para. Já que tu fez o que tu fez, tu saiu do trabalho, honra o movimento que tu fez. Ele falou aquilo numa força, mano, que aquilo ali me deu uma força, que eu saí dali do salão depois agradecendo ele, e ele sabe disso, que eu já falei isso pra ele em outros momentos, né? Que ele foi depois do pontapé que eu dei, ele foi o outro pontapé em mim, assim, tipo, vai, só não para. E eu não parei, mano. Então acho que o conselho que eu daria pra esse Luiz, que falou com esse Lésio durante o corte de cabelo, triste, né, amargurado, achando que não ia dar em nada porque fez errado de ter saído do trabalho que mais bem pagava ele, faz o que tu fez, mano. Porque acho que isso vai te criar um calinho no pé que tu vai precisar usar mais na frente. Eu usei e ainda uso. Hoje bem menos, tenho mais sabedoria pra lidar com as questões, né, mas eu acho que seria esse conselho que eu daria pra esse Luiz do passado, assim, tá ligado? Permaneça fazendo o que tu veio fazer, ainda que tu nem saiba direito. Porque é muito louco, né? No começo de carreira a gente não sabe direito. Não consegue visualizar. Eu sabia, cara. Eu não. Eu não sabia isso que eu tô vivendo hoje. Claro, claro. Mas eu sabia o que eu queria e eu me sinto privilegiado. Pode crer. Muito mais do que o aspecto financeiro, claro, familiar. Por ter tão cedo descoberto o que eu queria. Assim, pode crer. E para isso eu comecei a trabalhar tanto, e trabalho tanto para desenvolver essa área em mim, que me potencializa cada vez para chegar em novos lugares. Pode crer.
baseado, eu sempre falo, eu sou muito agradecido pela foto, cara. Sim. A foto me levou onde eu não entrava. A foto fez eu conhecer pessoas que eu não conheceria. Foto. A foto me pagou que eu não conseguiria ganhar em outras coisas. É isso, né? É louco isso, né? E a foto me abriu outros tantos caminhos que talvez eu nunca chegasse, cara. Então Sim. eu sou grato à fotografia. É isso. Fotografia é foda, eu agradeço a fotografia e tudo ao que ilumina. Cara, última pergunta. Lá pergunta. Lá pergunta. Numa palavra. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, parece bobagem, mas como diz um outro conhecido meu, que este era do YouTube, não é meu amigo. Filosofeiro. O filosofeiro falou o seguinte: eu mandei um áudio tão longo, ou falei de forma tão grande, porque eu tive pouco tempo para pensar. Pode crer. Em uma palavra, eu te dou um tempo para pensar. Quem é o Luiz? Cara, o ser humano... Uma palavra, cara. Uma palavra é foda. Ele já ia desenvolver um monólogo aqui, né? Uma palavra. Cara seria a palavra primeira que tu falou. Essa daí deu, não pode voltar atrás. Cara, vai ser a headline. Cara, em uma palavra. Uma palavra. Artista, mano. Caralho. Artista, Luiz. Mano. Artista. Tu é foda. Obrigado por estar aqui. Tamo junto. Obrigado. Que agradeço. Eu vou repetir um último cara aqui. Qual é a pergunta que eu não fiz que tu gostaria que eu tivesse feito pra ti? Cara, eu acho que tu fez todas as perguntas, mano, que eu gostaria de um dia receber em um programa, uma entrevista, uma possibilidade. Porque é muito louco, né? São várias subjetividades, vários caminhos, trabalhos, prêmios, projetos, filmes, sabe? É muita coisa. E no release que eu te mandei não tá tudo que eu vivi, porque tu sabe que eu vi muito mais do que aquilo. E nas tuas perguntas, elas direcionam muito um parâmetro geral do Luiz hoje, que se sente preparado para hoje responder tudo que tu perguntou. Do caralho. Daqui a 20, 10 anos é outro Luiz, é outra trajetória, outros projetos, outras granas, outros estudos, né? Aí a gente vai ter que fazer um outro bate-papo, mas eu acho que fez todas as perguntas, assim, que eu acharia interessante responder, tá ligado? Um lugar de profundidade, assim, acho que é isso. Como é que as pessoas te acham na rede social? @Luiz Ferreira, com H no final, né, numerologia e tal, depois eu explico pra vocês na rede social, e a Diáspora Filmes Oficial, no Instagram. Basicamente, meu trabalho tá lá, boa parte dos projetos que eu faço eu divulgo, né, sou muito Instagrammer, né, então eu tô sempre lá divulgando trabalhos, projetos, me comunicando também em relação a percepções do meu trabalho, dia a dia, meus gatinhos, um pouquinho de rotina pessoal também que faz bem pro dia a dia. E é isso, basicamente. Quero te agradecer muito por estar aqui, muito por ter vindo. Eu sei que tua vida é uma correria, tu tá em momento de ascensão cada vez mais, e parar aqui para trocar essa ideia foi um aprendizado. Espero que compartilhe com muita gente. E a ti, ó, só desejo o melhor, que Deus sempre te abençoe, que o mundo sempre te abençoe, que tu vai longe. Eu quero muito consumir e poder assistir as tuas obras futuras, presentes, passadas, porque é do caralho. Eu aprendi muito e aprendo muito contigo. Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu. Vez, João, valeu. Valeu, galera. Quem ficou até aqui, ó, merece meu respeito, manda mensagem. Se tu ficou até aqui, manda uma mensagem que eu quero saber se isso aqui tá chegando até o final. Porque as pessoas são muito rápidas hoje. Elas querem assim, eu quero em 5 segundos me conta tudo sobre a tua vida. Não sei, caralho. É isso. Artista. É isso. Valeu.